Atos capítulo 20, versículo 17. Por favor. Você alguma vez já ouviu alguém desabafar para você dizendo assim: ah, fulano, a minha vida não tem sentido? Já, não já? Alguém dizer assim para você: eu perdi a razão de viver, eu não tenho sentido a minha vida do jeito que está, de que vale eu viver essa vida que eu tenho vivido? Quem já ouviu alguém desabafar assim? Talvez você já tenha falado isso alguma vez. Mas o que essa pessoa precisaria para dizer que a vida dela faz sentido? Se uma pessoa dissesse para você: para mim não faz sentido eu viver, e você pudesse perguntar para ela: o que é que você precisaria para poder ter sentido de viver? O que alguns responderiam? Alguns diriam assim: ah, se eu tivesse sucesso na vida, porque eu não tenho sucesso em nada do que eu faço, por isso eu não tenho razão, eu não tenho sentido, minha vida não tem sentido, eu trabalhei a vida inteira, e quando eu olho para o que eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, eu moro de aluguel, eu não fiz isso, eu não consegui aquilo, eu nunca consegui me formar. Então essa pessoa está dizendo que a vida dela teria sentido se ela tivesse conseguido uma formação, um patrimônio. Mas há pessoas que têm isso, e ainda assim a vida delas, para elas, não tem sentido. Alguns poderiam dizer assim: ah, eu não consigo ser feliz com ninguém, eu não consigo construir uma família, a minha vida não tem sentido nenhum, eu não tenho filhos, eu não tenho um marido, eu não tenho uma esposa. Para elas, a vida só teria sentido se ela tivesse uma família. E se ela não tem uma família, a vida dela não tem o quê? Sentido. O que é que para você, o que é que para cada um de nós, você pode dizer que você precisa para poder dizer que a sua vida tem sentido? O que uma pessoa que é nascida de Deus, que é convertida, ela pode considerar que é a razão da sua vida? Vamos ver aqui nessa história de Paulo, e vamos ver o que para Paulo fazia sentido. Veja aí, no capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, como eu me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes da gente entender o que fazia sentido para Paulo, vamos entender aqui o contexto dessa conversa. Paulo estava no fim da sua terceira viagem missionária, depois de ter ficado 3 anos em Éfeso. Ele deu um salto na Macedônia, em Troade, e antes de ir embora para Jerusalém, ele chamou os presbíteros, os anciãos de Éfeso, para se despedir deles, porque não dava tempo. Ele queria chegar a Jerusalém antes de Pentecostes, e por isso não dava tempo dele ir até Éfeso e voltar. Então ele mandou chamar os anciãos para se despedir deles. E quando ele foi se despedir deles, ele disse, a primeira coisa que ele disse foi: vocês sabem como eu estive, como eu me comportei, o meu testemunho no tempo em que eu estive com vocês. E diga-se de passagem, foi o período que ele mais ficou em um lugar, foi em Éfeso. Então, se tinha um lugar, se tinha uma cidade em que as pessoas conheciam bem quem era Paulo, eram aquelas pessoas. Se alguém tivesse alguma coisa para falar do caráter de Paulo, eram aquelas pessoas, porque ele esteve com eles 3 anos. Normalmente a gente costuma dizer que você quer conhecer uma pessoa, fale com a família, fale com quem vive
com ela. Porque fora de casa todo mundo parece santo. Não é? Mas quem vive com a pessoa é que sabe quem ela é. Então Paulo viveu com aquelas pessoas quantos? 3 anos. E a primeira coisa, antes dele se despedir deles, foi dizer: enquanto eu estive com vocês, eu dei bom testemunho. E não foram momentos bons, porque ele fala que foram lutas, ciladas, muitas lágrimas, mas ele disse: eu dei bom testemunho. E isso é muito importante a gente falar, porque quem deve dar bom testemunho não é só o pastor, os obreiros, mas todos aqueles que se dizem convertidos e que assumiram Jesus como Senhor de suas vidas, devem viver como ele viveu. Ou será que dar bom testemunho é só obrigação de quem faz a obra de Deus? De forma alguma. Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e isso, quando ele disse, ele quis dizer em outras palavras: nós temos que ser diferentes. Você sabe que tem muita gente, não todos, mas muita gente que não consegue ganhar almas porque ela não dá bom testemunho. Então, tem gente até que tem vergonha de evangelizar, porque as pessoas conhecem ela. E como que ela vai falar de Jesus para alguém que sabe dos erros que ela está vivendo? Imagine, por exemplo, aquela mãe, aquele pai, que quando passa por lutas, se desespera, dá um péssimo testemunho para os seus filhos, e lá na frente, quando o filho passa por problema, a mãe vai dizer: filho, confia em Deus. O que o filho vai falar? Mas a senhora não confia. A senhora ou o senhor está sempre desesperado, está sempre chorando, sempre se lamentando. Então tem gente que não tem credibilidade, não é porque ela é pecadora, porque todos somos pecadores, mas ela não é exemplo, ela não dá bom testemunho. E a melhor forma de ganhar almas é com o nosso testemunho. O nosso testemunho fala de Jesus para as pessoas, mesmo sem a gente precisar abrir a boca. Se um dia você tiver a oportunidade, o bispo pediu para a dona Núbia escrever um livro com a história dos heróis da fé. E há muitos homens de Deus do passado que, além dos heróis da fé da Bíblia, que nos deu e nos dá grandes exemplos também a ser seguido. E um desses homens, chamado Hudson Taylor, ele no século XVIII, no século XIX, aliás, 1800 e pouco, ele foi para a China, para evangelizar a China. E você sabe, a China sempre foi um país muito, muito fechado. E o ditador daquela época determinou um alto funcionário do governo que escrevesse uma biografia do Hudson Taylor, contando, ou denegrindo de alguma forma, tentando denegrir a imagem dele para que ele não conseguisse evangelizar no país. E sabe o que aconteceu? Esse funcionário começou a pesquisar a história do homem e se converteu. E se tornou um missionário junto com o Hudson Taylor. Ou seja, quem foi contratado para falar mal, quando conheceu, se converteu. Só em conhecer a história dele, sem que o Hudson Taylor tivesse evangelizado. Então é a melhor forma de você ganhar seus filhos para Jesus, as pessoas no seu trabalho, é você dar um bom testemunho. E não, quando a gente fala bom testemunho, não é só testemunho de conquistas financeiras. Você pode ter conquistado uma boa empresa, um bom carro, uma boa casa. Se você não tiver o caráter de homem de Deus e mulher de Deus, tudo isso não serve de quê? De nada. De nada, nada, nada. Então Paulo, ele disse para aquelas pessoas: vocês sabem como eu me comportei. E essa tem que ser a nossa visão. A gente tem que estar nos lugares. Nós passamos em igrejas e igrejas. É claro que a gente não vai agradar a todos, mas também não quero dar motivo para que ninguém tenha o que dizer acerca do meu caráter em relação a Deus. Porque se eu quero ganhar a alma das pessoas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ser exemplo para elas. E isso serve só para mim? Não acredito. Então, ele disse isso. E aí, no versículo 24, está escrito assim, aliás, versículo 22, não é isso? E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, ao se despedir daquelas pessoas, ele falou que deu bom testemunho a elas e disse: agora eu estou indo para onde? Para Jerusalém. E eu não sei o que me espera lá. A única coisa que eu sei e que o Espírito Santo já me revelou é que me esperam prisões e tribulações. Se você ler os capítulos anteriores, 3 vezes Deus usou pessoas para mostrar para ele que lá em Jerusalém ele seria preso, seria perseguido, e Deus fez isso não com o intuito de revelar o futuro para Paulo, mas para que ele se preparasse para aquela luta que ele passaria. E ele agora estava dizendo para aquelas pessoas: eu estou indo para lá, eu não sei o que é que me espera lá, eu só sei que não será nada confortável a minha ida para lá. Agora, pare e pensa comigo. Ele estava num lugar onde as pessoas amavam ele, ele estava num lugar aonde ele abria igrejas todos os lados, a igreja estava crescendo, esses anciões, esses presbíteros eram pessoas que ele havia formado para cuidar da igreja, ou seja, ele estava num lugar confortável e dando frutos. E Jesus, o Espírito Santo, diz para ele: você vai agora para Jerusalém para ser preso. Faz sentido? Mas faz sentido para quem já entendeu que a vida cristã nem sempre será de momentos confortáveis. Entenda, é preciso que a pessoa entenda que quando nós aceitamos Jesus, embora Ele cuide de nós como filhos, mas isso não significa que Ele vai impedir que a gente passe por lutas, por tribulações, porque Ele próprio afirmou: quem perseguiu a mim, vai perseguir também aos meus discípulos, os meus seguidores. É impossível uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador e o mundo abraçar ela, e o mundo dizer: que maravilha, fica firme. Não, isso não acontece. É o contrário. Quando você aceita Jesus, você tem que já estar preparado para ser desprezado, para ser rejeitado, para ser perseguido, para passar por lutas e todo tipo de tribulação, que é o preço que nós pagamos por amar aquele que o mundo odeia. Você já viu aquele ditado, né? Quem é amigo do meu amigo é. Já viu aquele ditado? E então quem é amigo do meu inimigo? É o que acontece com o mundo. Se o mundo odeia Jesus e nós amamos Jesus, o mundo vai nos odiar, a não ser que a gente ame Jesus apenas de quê? De palavras. Mas quando eu sirvo a Deus de verdade, então eu vou passar por lutas, eu vou passar por tribulações. A vida de servir a Deus não é uma vida muitas vezes confortável. Há momentos de paz, há momentos de vamos dizer assim, bonança, mas há muitas tempestades e tribulações. Porém, mesmo sabendo que ele haveria de ter perseguições e lutas em Jerusalém, o que foi que ele disse? Versículo 24: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então ele, em outras palavras, eu sei que me esperam lutas, prisões, mas eu não faço questão de nada, e nem tenho a minha vida por preciosa. Quando ele diz nem tenho a minha vida por preciosa, é porque ele sabia que ele correria risco de vida ao ir para lá, mas ele disse: nem mesmo a minha vida é mais preciosa do que eu cumprir o meu chamado. Então a gente entende que para Paulo, o que fazia sentido para ele, não era ser reconhecido, porque ele estava num lugar onde ele era reconhecido. O que para Paulo fazia sentido não era conquistar as coisas. O que fazia sentido para Paulo não eram os prazeres da vida. O que fazia sentido para Paulo era obedecer a Deus,
era fazer a vontade dele, mesmo que para fazer a vontade dele, ele tivesse que abrir mão da sua, mesmo que para fazer a vontade dele, ele tivesse até que morrer para isso. Mas a vida dele não era mais importante do que fazer a vontade dele. Até porque quem é nascido de Deus sabe que a vida neste mundo é momentânea e passageira, porque a alma que é eterna, é que vai durar para sempre, é o mais importante, o destino dela. Então, quando Paulo disse, versículo 24, mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, nada mais me importa. Mas Paulo, você será preso. Não importa. Paulo, você pode ser morto. Não importa. Mas Paulo, aqui as pessoas te amam, lá as pessoas te odeiam. Não importa. Para ele nada mais importava. O que importava era fazer a vontade de quem? De Deus. E isso deve ser uma realidade na nossa vida. Não é para a gente ler aqui a história de Paulo e dizer, poxa, mas que homem de Deus maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. Não, está aqui para que a gente possa fazer disso também uma realidade na nossa vida. Fulano, você fica esperando aí uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai acabar ficando solteiro. Não me importa. Fulano, se você mentir, se você não mentir, se você não fizer o que os outros estão mandando, você vai perder o emprego. Não importa. Mas fulano, olha, se você disser para a família que você agora está indo na igreja, eles não vão falar mais com você. Eu amo muito eles, mas nada mais me importa do que fazer a vontade de quem? De Deus. Porque agora a vida que eu entreguei para Deus já não é minha, é dele. Quando eu entrego, quando a gente chama no altar, vem aqui na frente você que vai entregar a sua vida para Jesus. Você está dizendo para ele o seguinte, agora eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Se é para casar, é para casar com alguém que eu vou servir o Senhor. Se é para ficar rico, é para com a minha riqueza servir o Senhor. Se é para eu ficar curado, eu ficar livre desta doença, é para ter saúde para ir para a tua casa e te buscar. Se eu quero ter filhos, é para que os meus filhos também possam se tornar homens e mulheres de Deus e te servir como eu te sirvo. Tudo na vida de quem é nascido de Deus gira em torno dele, de fazer a vontade dele, e não com tristeza, com obrigação, porque ele disse uma palavrinha que é muito importante, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Ou seja, é com o quê? Com alegria, é com prazer. Esse sacrifício que nós fazemos não é com aquele eu estou aqui na igreja agora, mas eu queria estar na praia. Eu estou aqui servindo a Deus, mas a minha vontade era fazer a vontade da carne. Então, para Deus isso não faz o quê? Sentido. Para Deus faz sentido quando você faz com alegria, quando você faz com prazer. Oh meu Deus, eu vou passar por lutas, eu sei que eu vou ser perseguido, eu posso ainda não ter realizado os sonhos que eu gostaria de ter realizado, que eu poderia realizar de forma ilícita, mas não vou fazê-lo. Mas não importa, desde que eu agrade o Senhor, para mim é o mais importante. Ainda que o mundo inteiro me odeie, desde que o Senhor desde que eu esteja fazendo a tua vontade, para mim é o que importa. Amém? E quando a pessoa vive assim, ela vive leve. Quando a pessoa ela tem essa visão de vida das coisas, ela vive diferente, ainda que ela passe por lutas. Quando você puder, você pode abrir, você pode apontar, se você tiver uma caneta, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, não abra agora não, depois você lê, para a gente não estender muito. Paulo faz uma listinha das coisas que ele passou. Ele diz que passou muitos açoites, perigo de morte muitas vezes, 50 quarentenas menos uma, açoitado com varas 3 vezes, apedrejado 3 vezes naufrágio, muita coisa que ele passou. Por isso é melhor você ler onde? Em casa. Mas você não vê ele se lamentando, você não vê ele dizendo, então, eu estou te servindo
e o Senhor deixa tudo isso acontecer? Não, era com alegria. E lá no fim da vida, porque ele foi para Jerusalém, só para você entender, ele foi para Jerusalém, chegou lá, aconteceu o que já se esperava, ele foi preso, de lá ele foi transportado para Roma para ser julgado lá pelo imperador e ficou preso o resto da sua vida. Só que foi nessa última prisão que ele escreveu a maioria das suas cartas, que hoje serve para mim e para você. O que para ele poderia não fazer sentido naquele momento, eu estou aqui solto, pregando o evangelho, ganhando almas, e ele manda eu ir para lá para ficar preso? Humanamente falando, não fazia sentido, e nem para ele fazia sentido, mas para hoje, para nós faz o quê? Sentido, porque são as cartas que ele escreveu na prisão para as igrejas que ele havia passado, que hoje nos orienta, que nos ensina. Deus estava pensando em nós quando ele mandou Paulo ir para Jerusalém. E às vezes você não entende uma coisa que você está passando. Às vezes você não entende por que você ainda não se casou, por que você está passando por isso na família, por que você está vivendo aquilo por causa de Jesus. Mas não se preocupe. Se o seu prazer é obedecer a Ele, um dia tudo isso fará sentido. E ainda que a gente venha morrer e não venha entender, lá no céu você vai ver que valeu a pena. Lá no céu você não vai lembrar das coisas aqui nesse mundo, porque está escrito lá em Apocalipse 20, que não haverá choro, nem dor, nem lágrimas. Então a gente entende que não vamos levar nenhuma lembrança daqui, mas pode ter certeza, um segundinho só no céu já vai ter valido a pena todas as coisas que você viveu aqui no mundo. Amém? As coisas lá no céu são tão extraordinárias que João, quando foi falar de como era a Nova Jerusalém, a visão dele, ele não descreveu o que tinha lá, ele descreveu só o que não tinha. Olha, Jerusalém, não, lá no reino dos céus não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá luto. Não era mais fácil, quando a gente vai visitar um lugar, você vai visitar um lugar bonito, o que é que você fala? Lá tem isso, lá tem aquilo outro, não é verdade? Mas o que João viu foi tão grande, tão extraordinário, e sem palavras para expressar, que ele disse, em outras palavras, olha, eu não tenho como dizer o que é que tem, eu só vou dizer o que é que não, o que não tem é tudo que de ruim a gente tem visto aqui neste mundo. Amém? Mas até lá, temos que passar pelas lutas, tribulações, desertos, e com sorriso no rosto, alegres, porque Deus está conosco. Amém? Eu falei que ia ler o 2 Timóteo capítulo 4, só para não dizer que eu não ia ler, rapidamente, no versículo 6, no finalzinho da sua vida, essas foram as últimas palavras escritas de Paulo. A epístola de 2 Timóteo foi a última carta escrita que ele escreveu para Timóteo, e já em tom de despedida, dessa vez não era despedida de cidade, já agora despedida de vida mesmo, ele disse, porque, 2 Timóteo 4,6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, estou para partir, estou para morrer, porque ele estava preso e ele sabia que seria condenado. Mas ele termina dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lá em Éfeso, antes de ir para Jerusalém para ser preso e futuramente morto, ele disse, nada mais importa desde que eu cumpra com alegria a minha carreira. Agora, no finalzinho, ele estava comemorando. Consegui. Você já viu alguém comemorar quando está perto de morrer? Paulo estava comemorando. Consegui. Guardei eu completei a carreira. O que Deus me chamou, o que Deus me escolheu para fazer e ser, eu fiz com todas as minhas forças. Guardei a minha fé, porque teve momentos em que tentaram tirar a minha fé, mas eu guardei. E agora eu posso ser levado, eu posso partir a hora que Ele quiser, e eu já estou pronto para ser oferecido como oferta
como sacrifício para Deus. Amém? Não é forte isso? Então, quando a pessoa vive assim, a morte, as coisas desse mundo, tudo perde o brilho. Tudo perde o brilho. Para ela, o prazer e o que importa e o que enche os olhos dela é fazer a vontade de quem? De Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus.